Eu tinha dito no domingo que seria a última mensagem dessa série de mensagens sobre culto, mas faltava essa última e derradeira mensagem sobre culto. Depois que eu mostrar, você vai entender por que ela é necessária. Amém? Eu estava falando com Lenice, minha esposa, né? Eu acredito que essas mensagens foram importantes para mim da igreja, apesar de ser lugar comum, todo mundo sabe o que é cultuar a Deus, mas tem sempre um detalhe ou outro que nós precisamos aperfeiçoar. E algumas vezes, irmãos, mais do que aperfeiçoar, mudar o nosso estilo de culto. Amém? Vocês vão ver, por exemplo, dentro dessa mensagem do contexto que nós vamos falar aqui, que o pastor de vocês sempre adora do jeitinho dele, independente do que esteja acontecendo na minha vida particular, independente das tribulações e lutas, você não vai poder dizer que viu o pastor Damaso adorando devagar, pela metade, parado, quieto, sem adorar. Muito raro alguma situação me oprimir de tal maneira que eu não consiga adorar, porque eu adoro a Deus, aquele que me sustenta. Amém? Eu foco em Deus, fecho os meus olhos, não olho para o irmão da direita, nem para a esquerda, nem para trás, e entrego tudo para Deus. Amém? E nessa ocasião, vamos falar derradeiramente sobre esse assunto aqui, sobre esse tema. Seja fervoroso de espírito, mas cuidado com o fogo estranho. Irmãos, a palavra da exortação dessa noite é sermos fervorosos de espírito. Cada culto que você participar, e eu não digo somente aqui no santuário, nas coinonias, nas casas, onde você for convidado, chegue lá para dar o seu melhor, com toda a sua força. Amém? Não é justo você participar de um culto, digamos assim, sem muita expressividade. Você se ocultar, você se reter, você ficar estático, mesmo que seja num ambiente diferente do que está acostumado. Mesmo que você seja convidado a ir na igreja de alguém, seja você mesmo, seja um adorador que adora fervorosamente o teu Deus. O tema é esse hoje, amém? Avança aí para mim, meu filho. Hoje é minha irmã. Minha irmã, por favor. Normalmente tem um adolescente ali, né? Ou é o Lucas, ou é o Pedro, às vezes é um adolescente. Hoje é minha irmã. Muito bem, uma pequena exegese, um único texto que nós vamos fazer, uma análise do grego, rapidamente. O tema é esse, né? O fervor do Espírito é necessário. Romanos 12, 11. Gostaria que você lesse comigo o que está em branco. Ignora por enquanto o que está em amarelinho, tá bom? Só o texto. O que está em amarelo já é a leitura do grego do texto. Então vamos ler o texto só no que está em branco, queridos. Bem pequenininho esse versículo, vamos lá? Romanos 12, 11. No zelo não sejais remissos. Sede o quê? Fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Vamos lá, vamos em frente. Volta aqui, minha irmã. Vamos em frente na explanação. Ainda não passei pelo grego? Olha para cá. Fiz questão de analisar esse texto no grego para você ver a potencialidade da ordem de Paulo para a igreja. No zelo, a palavra zelo no grego, espalde, com pressa, com diligência. Zelo também dá a ideia de fazer com ciúme. Então, o Senhor começa assim, na sua pegada diligente para cultuar, para servir, não sejais remissos. Palavra remisso no grego, okneros, lento, indolente, devagar, né, irmãos? Olha o que Paulo está falando. Quando você vier servir ao Senhor, não vem em marcha lenta, não, irmão. A palavra no grego é essa, lento. Tem gente que vem à casa do Senhor se arrastando. Senta, não solta um ai e volta para cá do mesmo jeito. Não venha desse jeito não, que a palavra te exorta a fazer diferente.
Sede então o que, queridos? Está grandão aqui, ó. Fervoroso. Mesmo em português, só em português, fervoroso quer dizer o quê? Vocês estão lendo, né? Eu falei só em português, quer dizer a palavra fervoroso. Uma pessoa fervorosa. Quente. Não é? Intensa. Sede fervorosa. A palavra zel aqui, ó. No original significa ferver. Ferver água. Ferver. Ser quente. Olha aqui, ó. Possibilidade de tradução. Com muita raiva. Ou com muito amor. Ou com muito zelo. Essas três possibilidades. Então, a pessoa que naquilo que ela se aplica, né, o seu coração, ela faz com tanta intensidade. Tem gente que só é intenso quando está com raiva. Quando está calmo, é zen. É para ser intenso servindo ao Senhor. Quantos entenderam? Eu acho que esse fecho, essa última mensagem é importante, porque nós precisamos lembrar que não podemos dar culto mecanicamente. Lembra da outra mensagem? Você não pode ir no automático para a casa de Deus e entregar o culto de sempre. Sede fervorosos, sede quentes, ferva, amém? Ferva no espírito, servindo ao Senhor. Então, avança aí agora, minha irmã. A mornidão é indesejável. Se a palavra de Paulo diz para sermos quentes, sermos fervorosos, não é admissível, não é desejável que sejamos mornos. O livro de Apocalipse tem uma sentença tão dura para a igreja de Laodiceia, né? E aqui, nesse trecho em específico, Jesus fala à igreja: conheço as tuas obras. E eu sempre gosto de salientar quando eu entro nessas cartas do Apocalipse. Por que Jesus começa elas, todas elas praticamente, dizendo: conheço tuas obras? Porque ele diz assim: eu conheço o teu amor. Por que ele não entra assim dizendo: eu sei que você me adora? Jesus começa sempre dizendo: conheço as tuas práticas. Obras aí são as coisas que a igreja pratica. Então Jesus está sempre avaliando. Pode dizer amém? Compreenderam? Conheço tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Qual é o ideal, irmão? Frio ou quente? Quente. Jesus está falando isso aqui. Quente, fervorosos, com aquele zelo, aquela paixão, aquele fervor. Frio está morto. Mas existe uma condição que também é indesejável: o meio termo. Já perceberam que na Bíblia fala muito de absolutos? Os absolutos são luz e o oposto, trevas. Existe um meio termo? Penumbra. Ou é luz ou é treva. Mentira, verdade. Opostos absolutos. Existe um meio termo entre mentira e verdade? A Bíblia trabalha com absolutos. Só nessa ocasião aqui eu vejo um meio termo. Tem o frio e o oposto é o quente. Mas no meio termo dado por Jesus tem um morto. Isso é meio termo. E meio termo não é aceito. O Senhor não aceita o meio termo. Ou é frio ou é quente. Olha o que ele diz aqui, ó. Verso 16. E está falando para a igreja, né? A igreja daquela época. Assim, porque és morno, ou um meio termo que não é comum na Bíblia. E nem és quente, nem frio, é um híbrido. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca, diz o Senhor Jesus para aquela igreja. Entenderam? Como morno é indesejável. Ninguém pode se acomodar nesse meio termo. Eu sirvo o Senhor, mas dessa forma, desse jeitinho. O Senhor quer quente. Paulo diz: sede fervorosos, quente. Sejam intensos. Amém, queridos? Em nome de Jesus, avança para mim. Ser intenso, eu botei um filminho aqui, ó, rapidinho. Quando o Espírito Santo veio sobre os apóstolos, não tinha filmagem naquela época.
Ninguém fez selfie, nem gravou com celular, né? Mas os homens fazem encenações em filmes, né, para dar uma ideia. Eu achei interessante isso daqui. Avança aí para mim, por favor. Clica nela que ela vai. Olha que bacana esse efeito especial. Isso. Quantos notaram ali naquela encenação a alegria daquele povo recebendo o Espírito Santo? Se eu tenho um desejo no meu coração, se eu pudesse realizar uma viagem no tempo, eu viajaria para esse ponto da história. Eu queria estar lá naquele cenáculo com os 120, vendo Pedro, Tiago, João, todos ali no poder do Senhor, cheio do Espírito e cheio de fervor. E a pessoa cheia do Espírito, ela não é apática, ela é cheia de fervor. Quantos entenderam? Digam amém. Queridos, fervor não é loucura, amém? Fervor não é perder o juízo. Pedro, quando estava cheio do Espírito e indagaram por que eles estavam fazendo aquilo tudo, ele tomou a palavra e fez um discurso, uma pregação, e milhares se converteram a Cristo. Se Pedro estivesse fora de si no Espírito, ele não podia pregar. Ele estava com a consciência dele plena. Quantos dizem amém? Amém. Então vamos lá, fervor do Espírito não é fogo estranho. Lembro de Nadab e Abiú, que eu ministrei na outra ministração, na outra pregação. Eles chegaram diante do Senhor bêbados, e o Senhor os matou lá dentro do santuário. Então Nadab e Abiú ficaram marcados como aqueles que apresentaram fogo estranho diante do altar. Não consideraram a santidade de Deus. Então é muito importante se relacionar o seguinte: ainda que tenha sido intensa a manifestação de Deus no Pentecostes, ela se converteu em testemunho. O poder de Deus veio sobre eles e impactou toda aquela geração. Testemunho. Ser cheio do Espírito, fazer as coisas no fervor do Espírito, redunda em testemunho. Amém, amado de Deus? Então não pode ser doideira. E hoje em dia, 21 séculos depois, a gente vê muita doideira, que não é fervor do Espírito. Vou mostrar a vocês o oposto. Avança para mim, minha irmã. Olha o que o povo cristão está fazendo, dizendo que é no Espírito. Então, os profetas do Antigo Testamento. Os dons espirituais são para servir ao Senhor. Nós temos que procurar os dons. Vamos ler comigo? Texto bíblico, vamos lá, igreja. 1 Coríntios 14, 1. Seguir o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizei. 1 Coríntios 7, vamos lá. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando o quê? Ao fim proveitoso. Tem que ser para a glória de Deus, tem que ser para edificação, tem que ser para testemunho. Manifestação que uma pessoa sobe nas costas da outra, é para quê, irmão? É carnal isso. Manifestação de dança mundana, mistura música mundana, serve para a glória de Deus em quê, irmão? Foram outras loucuras que a gente vê por aí afora. O dom espiritual que nós devemos buscar para servir ao Senhor com zelo tem que servir para edificação, tem que ser para a glória de Deus. E devemos buscar, viu, irmãos, os dons espirituais. Chegou na reunião, você tem algum talento, algum dom? Usa. Então, eu sempre falei para vocês, eu não vou a reunião nenhuma, sem expectativa de poder ser livre e manifestar o que eu tenho. Não é porque eu sou pastor, você pastor pode. Não, desde que eu era ovelha, eu sempre fui nas reuniões para ser a mesma pessoa, ou seja, um cristão adorador, e procurar ser cada vez maior, nunca deixando esse nível de manifestação, de desejo, diminuir. Não pode deixar diminuir, entrar no automático, baixar o fervor, ficar morto. Não pode. Amém, moçada? Avança aí para mim mais um. Ninguém é tomado do Espírito como se fosse possuído. Quando o inimigo possui uma pessoa, realmente a pessoa fica fora de si. Mas quando o Espírito Santo possui o cristão,
na sua plenitude, você continua consciente. Não tem que dar lugar para loucura. Amém, amado Deus? E ele é muito sábio aqui em falar. No meio pentecostal se entrega muita profecia e pede ouvido. E eu já vi e já vivi essa situação na igreja. E pessoas que profetizavam com a mãozinha assim no ouvido da pessoa. Está errado, o padrão bíblico é esse. Quem julga a profecia é a igreja. Se a pessoa é profeta, que ela entregue diante da igreja. E a igreja vai julgar se a profecia é verdadeira ou falsa. Pode entender? Isso é o padrão bíblico. Se alguém for profeta aqui no nosso meio, tiver esse dom, e tiver algo do Senhor para entregar, tem que passar pela direção do pastor, e a oportunidade vai ser dada, e ele vai entregar para a igreja. E a igreja vai julgar. Não cumpriu, falso profeta. Não tem outro rótulo. Quanta falsa profecia é dita no pé do ouvido, irmão? Porque não tem ninguém para julgar. E acaba causando confusão no meio do povo de Deus. Amém? Vocês sabem perfeitamente que o pastor de vocês crê em tudo que está na palavra de Deus. Eu creio 100% em tudo. Mas há distorções no meio do povo cristão. Meio pentecostal e neopentecostal. Então vigiem, amém? Ser fervoroso do Espírito não é perder consciência. Você está fazendo tudo consciente. O Espírito não tira a nossa autonomia. Amém, povo santo? Avança aí para mim, para gente terminar. Volta, avança mais um. Para terminar essa palavra, foi breve, viu? 9 e 10 ainda. Para terminar essa palavra, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu disse que no fervor do Espírito, na plenitude do Espírito, tem que ser para testemunho. Pode deixar aí, pode deixar perto. Fugiu. Pode deixar, está pertinho, mas está pegando, não está pegando? Pode deixar aí. Só fica aqui. Isso, vou ficar aqui, não se preocupa não. Eu estou no domínio da minha capacidade. Se eu estivesse rodando aqui, ele estava fora, né? Estou no domínio da minha capacidade. Deixa eu explicar a vocês, minha igreja. Estou dando direção como um guia espiritual que sou. No poder do Espírito Santo, o resultado tem que ser edificação e testemunho. Quantos dizem amém? Então, se você vai ser usado na plenitude de Deus, você se encheu, buscou, orou, jejuou, e está se sentindo cheio de Deus, glória a Deus por isso. Vai ter que ser convertido isso para a glória de Deus e edificação de vidas na terra, quer seja dentro da igreja, quer seja lá fora. Se você vai profetizar para uma pessoa que não é da igreja, você vai manifestar a palavra de Deus para alguém que não é da igreja, faça isso no Espírito. Amém? E a pessoa, ela vai ver, ela vai raciocinar em cima do que você vai entregar, ela vai pensar. Não é loucura. Se você tem para entregar para um vizinho, Deus coloca no teu coração. O vizinho está no caminho de morte, é drogado, é ébrio, bebe, e Deus coloca uma palavra no seu lábios para dar a esse vizinho que não é crente. Você vai ter que falar no poder do Espírito. Olha, Deus está te avisando. Se conserta. Sai desse caminho, é caminho de morte. Você está falando no Espírito. Qual é o resultado dessa sua palavra? Se ele ouvir, ele se salva. Entenderam? Ser fervoroso de Espírito, servindo ao Senhor, é tudo que você vai fazer para o Senhor, fazer na plenitude da sua força. Nessa pegada firme, nessa diligência, sem indolência, sem fazer de qualquer jeito. Não tem uma vez sequer que eu suba diante de você de qualquer jeito. Não tem uma vez sequer que eu estou aqui pregando, ensinando ou fazendo missão lá fora, que eu vou de qualquer jeito, que eu vou na fraqueza da minha alma. Eu escondo a minha fraqueza da minha alma e deixo vazar o Espírito, deixo fluir o Espírito. Por isso a obra que eu edifico fica, permanece. O que permanece é o resultado de alguém que está no Espírito. Vamos dizer amém? Amém. Vocês estão edificados na escola dominical? Essa é a obra, resultado de alguém no Espírito, passando para vocês no Espírito. Amém. O resultado é a obra edificada. Amém? Não adianta se eu ficar falando aqui em língua meia hora. Eu tenho um dom de línguas estranhas. O pastor de vocês tem esse dom.
Mas imagina se eu ficasse aqui meia hora falando em línguas e não tivesse um intérprete aqui. O que adianta para vocês? Paulo falou sobre isso. É como metal que dá som incerto. Pega uma lata vazia. Antigamente tinha aquela lata, né? Hoje quase não vem nada em lata, mas antigamente tudo é em lata. Eles brincavam muito com aquela lata vazia, latas até grandes. E pega aquela lata vazia, pega uma madeira e bate nela por dentro, vai fazer uma barulheira terrível. Não adianta, queridos. Se é só marido, se é só barulho, e não traz edificação, e não traz vida convertida, não é nada, não é do Espírito. Por mais que pareça estranho, não é do Espírito. Amém? Vamos buscar ser fervoroso de Espírito em tudo. O que eu tenho para fazer? Eu tenho que ir na reunião, naquele lugar. Eu vou no fervor do Espírito. Vou me preparar. Vou ficar em casa orando, jejuando. Quando eu chegar lá, eu somo. Estou somando com os outros irmãos. Eu não vou falar murcho. Eu não vou falar frio. Já falei várias vezes que o seu culto no domingo começa em casa. Ele não começa aqui às 6:30 da noite. O teu culto tem que começar na hora de você abrir os olhos. Primeira coisa, fala com Deus: Senhor, muito obrigado por mais um dia. Pela tua graça não estou hospitalizado. Pela tua graça eu tenho força para sair dessa cama. Tem gente que não tem força para sair da cama. Está em depressão, está oprimido. Você pode. Então seu ato de culto começa logo que você acorda. Hoje eu vou viver para a glória do teu nome. Eu estou indo lá me juntar aos meus irmãos para a glória do teu nome. Eu quero ser cheio da tua palavra para a glória do teu nome. Se eu tiver a oportunidade de orar, eu vou orar para a glória do teu nome. Mas tem que vir com essa vontade, com esse fervor. Amém, povo santo? Que o seu coração arda por almas. Judas 1:22, igreja, para terminar, vamos lá? Lê comigo. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Então, a pessoa que não está no Espírito, ela está duvidando, ela não tem fé. Compadecer de alguns que não têm fé. O que diz o verso 23, igreja? Espera aí. Palavras contam aqui, não contam? Muito. Nós temos uma exegese lá no primeiro texto. Qual é o verbo que está aqui, irmão? Salvar. O verbo sosso no grego. Salvar. Qual é a flexão desse verbo aqui, irmão? Vamos ver se alguém acerta. Em português. Salvar é o quê? Deixa eu ver se alguém acerta. Qual é a flexão desse verbo aí? Todo mundo deu branco. Estudar lá no passado, não sabe mais. Imperativo, graças a Deus. Tem um que está se lendo. O que é o verbo no imperativo? É uma ordem. O verbo no imperativo é uma ordem. Não está sugerindo. Está dizendo: salve-os. Salve-os. Você salve alguém. Quando quiser bem. Salvai-os. É ordem para a igreja. Quem vai salvar? Nós, da igreja, trabalhando nos que estão incrédulos para salvá-los pelo poder do Santo Espírito. Aqui não diz Jesus vai salvar. Aqui está falando no nível da terra. Vocês entenderam? O Espírito vai vir para convencer o homem. Mas aqui a ação é nossa. E é o imperativo. Salvai-os. Salvai esses que estão na dúvida. Quem mais está escrito aqui, irmão? Arrebatando-os do fogo. Agora esse fogo aqui não é pentecostal, não. Isso aqui é fogo do Geena. Lago de fogo e enxofre. As almas estão todas ao nosso redor, irmão, esperando por salvação. O sábado tivemos o privilégio de estar junto com os irmãos ali, na casa dos nossos irmãos ali em Vila Valqueiro, cada irmão Rodrigo e Silane. E tinha uma senhora que se juntou agora no estudo da palavra do livrinho, que é a proposta de evangelismo das casas. E a senhora era católica, não praticante. Às vezes as pessoas dizem que não é praticante. Já foi uma ou outra vez na igreja. E ela está com problema sério, ela está com síndrome de pânico. Ela tem 76 anos, nem parecia. Mulher forte, bonita, mas não consegue sair de casa. Nosso papel é estender as mãos a essas pessoas.
e tentar salvá-las. Amém, povo santo? Pelo amor de Deus, entenda que, pastor, eu não estou fazendo um novo mover na igreja. Eu falo com a igreja constantemente sobre isso há anos. Desde que nós saímos do outro prédio. Já há 5 anos que eu bato na terra. Há anos. Precisamos incentivar a igreja a fazer aquilo que Jesus mandou. Salvai-os. Salvai-os. Isso é no poder do Espírito. Salvai-os arrebatando do fogo da perdição eterna. Quanto aos outros, sede também compassivos em temor, detestando a terra, roupa acompanhada pela carne. É tentar não se sujar enquanto tenta salvar o que está sujo. Quem está em pecado é um perigo. Se você der ouvidos a ele, de repente você também se contamina. É verdade. Lembra lá do texto de Hebreus? Que uma raiz de amargura brotando contamina muitos. Uma pessoa rancorosa, uma pessoa infiel de amargura, se você tentar para conversar com ela, tentando salvá-la, mas você não vigiar, você acaba concordando com ela. E aí, daqui a pouco você está contaminado com o amargor dela. Então tem que vigiar a si mesmo enquanto estende a mão para tirar as pessoas da perdição. Isso é no poder do Espírito. Ser fervorosos, irmãos. Eu não estou falando aqui para ficar dando gritinho na igreja. Dá os glórias e aleluia que a Deus é devido. Amém? Ser fervorosos. Não faça nada no automático. Trabalhe o seu coração para todas as oportunidades que você tiver. Você está preparado. Preparado. Como bom dispenseiro dos mistérios de Deus. Amém, povo santo? Fica de pé nessa hora, vamos orar. Eu já vou liberar vocês. Eu tinha que fazer esse fecho. Eu não consegui, no meu coração, parar no domingo a mensagem sobre os cultos. Porque eu não tinha falado desse versículo importantíssimo. Sejam fervorosos de espírito. Sejam fervorosos de espírito. Servindo ao Senhor. É ao Senhor que vocês estão servindo, não é o pastor da mata. E Ele provará as vossas obras. Eis que conheço as tuas obras. Individualmente. Amém? Não é coletivamente só, não, é individualmente. Então sejam fervorosos, irmãos. Em nome de Jesus. Eu gostei demais do que aconteceu no domingo aqui. Foi um ótimo testemunho. Tem muitas pessoas sendo impactadas na internet com o vídeo do culto aqui de domingo. Foi uma bênção. A alegria, a liberdade que o pastor de vocês propicia. Se eu fosse outro, cortava as asas, né, irmão? Não podia cortar? Mano, não, irmão, aqui, esse lugar aqui é decência e ordem. Eu dou asas para vocês, eu libero, eu empurro. Vai, igreja! Solte-se! Dá glória a Deus, dá aleluia, se explode aí, né, de alegria, de emoção. O pastor de vocês dá todo o incentivo do mundo. Ou não dou? A alegria do Senhor nos fortalece a nossa força. Mas eu preciso que vocês entendam. Isso tem que redundar em almas salvas. Dentro da igreja e os de fora serem impactados. Tem que redundar em almas salvas. Então dizer que o pastor de você está sempre contente? Não, estou feliz. Mas não contente. Contente eu quero ser satisfeito. Estou satisfeito ainda? Não. Por isso, queridos, vamos nos esforçar mais. Amém? Tragam visitantes. Tragam pessoas para serem impactadas aqui pela alegria que a igreja proporciona. Pelo mover do Espírito que tem nesse lugar. Esse lugar impacta vidas, irmãos. Ou não impacta? Impacta. Mas tem que ter mais vida para ser impactada. Vamos nos comprometer a fazer isso em nome de Jesus? Na virada, no limiar de um novo semestre de trabalho. Estamos virando. Daqui a 1, 2 dias, mais 6 meses. Para te demonstrar ao Senhor nosso empenho. Então estenda suas mãos ao céu, igreja. Tão certo quanto há que eu respiro, Senhor. Nós estamos aqui na Tua presença com um coração alegre. Nosso coração está em festa, Senhor. Porque o Senhor tem sido gracioso para conosco. A Tua bondade, o Teu amor tem nos alcançado. Os livramentos são vários e muitos, Senhor. E livramentos até de morte. O Senhor tem sido muito, mas muito amoroso conosco. Com a congregação que se chama Filhos do Reino. Senhor, Tu tem nos dado ferramentas.
todas as ferramentas necessárias para fazermos uma boa obra na terra. Não nos falta nada, não nos falta entendimento, não nos falta, Senhor, a palavra revelada, não nos falta a direção do Teu Espírito. O Senhor nos tem direcionado a dar testemunho para os de fora, a convidar, a evangelizar, a falar do Teu amor lá fora. O Senhor tem nos direcionado a isso, e nós te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra não voltará vazia. Eu clamo em nome de Jesus, Senhor, em nome do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Teu poder continue trabalhando nos corações e mentes dessa casa, que nós possamos converter todo o Teu investimento em nós, em investimento em outras vidas, em outras almas, em famílias serão alcançadas. Eu creio, Senhor, que a Tua mão é sobre essa igreja, mas não é para sermos os únicos beneficiados, não é para sermos somente esse pouco de irmãos. Ajuda-nos a romper, Senhor, toda a inércia, toda a indolência, toda a frieza, toda a mornidão. Nós rejeitamos a mornidão. A mornidão não te agrada, Jesus. Rejeitamos toda a mornidão. Que somente sejamos quentes. Não haja frios nem mornos, mas haja quentes, cheio do fervor do Teu Santo Espírito, cheio de ousadia desse Espírito, para fazer a boa obra. Habilita-nos, Senhor, a alcançar a vida nesse tempo, e mostrarmos ao Senhor que estamos dispostos a tudo pelo Teu reino, tudo pelo Teu nome, tudo para a Tua honra e para a Tua glória. Ajuda o Teu servo que fala contigo, guia dessa igreja, aquele que toma conta das ovelhas para o Senhor. Me ajuda a estimulá-lo, Senhor. Se eu não estou fazendo corretamente, me ajuda a estimulá-lo na dimensão que o Senhor quer, para que essa igreja avance. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Faz aquilo que você não gosta. Vira para o seu irmão e fala para ele assim: você não gosta de fazer isso. Fala para ele assim: seja fervoroso. Seja fervoroso. Seja fervoroso. Seja fervoroso. Seja fervorosa.